Olá pessoal, estamos de volta então com o nosso curso de resolução de questões para o OAB, primeira fase, a fase objetiva, né? Relembrando, sua prova te aguarda aí com 80 questões e você precisa de 40. Direito do trabalho e processo do trabalho gira em torno de 11 questões. Das 40 que você precisa, 11 é comigo. E vamos que vamos gabaritar essa prova, tá bom? Você já resolveu as questões, entreguei para vocês aí mais uma bateria de questões e vamos ver essas questões, se você acertou, se você errou e qual é a sua dificuldade. Vamos lá para a questãozinha de número 12, FGV, 10º exame, 2013. Vamos ver o que traz aí o examinador para a gente. O empregado afastado por incapacidade laborativa. Então, ele está dizendo aqui sobre a incapacidade laborativa, recebendo auxílio, cuidado, recebendo auxílio doença previdenciário por 30 dias, tem garantido legalmente o direito. Possivelmente ele vai querer saber sobre a estabilidade. Mas antes, nós sabemos o seguinte, a incapacidade laborativa, quando ele recebe auxílio previdenciário, nós não estamos falando de auxílio doença. Ele estava, na verdade, incapacitado de trabalhar em razão de uma doença, que nós conhecemos como doença doença previdenciária, ou seja, uma doença que não tem relação, não guarda relação com o trabalho. Se for uma doença laborativa, em decorrente do trabalho, aí ele vai ter estabilidade, porque a doença laborativa é como o acidente do trabalho. Então, ele tem estabilidade depois da concessão de 1 ano de estabilidade. Aqui, ele está dizendo incapacidade laborativa, ou seja, ele não pode trabalhar, em razão do recebimento ou de um afastamento, e esse afastamento ele está recebendo auxílio previdenciário, auxílio doença previdenciário, ou seja, foi uma doença comum, não guarda relação com o trabalho. Só tem estabilidade aquela que guarda relação com o trabalho. Beleza? Vem comigo aqui. Vamos ver quais alternativas que ele entrega para a gente. Letra A. A estabilidade provisória por no mínimo 12 meses após a concessão do auxílio doença acidentário. Não, ele não vai ter estabilidade porque ele está recebendo auxílio doença previdenciário, né? Previdenciário. Então, ele não tem a estabilidade. Letra A, não nos interessa. Letra B, de exigir do seu empregador o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço correspondente ao período de afastamento. Tem direito ao depósito do fundo de garantia quando ele está afastado? Tem. Se fosse o afastamento por acidente do trabalho. O afastamento por acidente do trabalho, ele continua contando como tempo de serviço, continua tendo lá o seu fundo de garantia depositado. E ele está dizendo aqui que ele tem direito. Não, porque o dele é auxílio previdenciário, auxílio doença previdenciário, doença comum. Letra C, vem comigo. De exigir do seu empregador o pagamento da complementação do benefício previdenciário para manter o valor do salário que recebia antes do afastamento previdenciário. Essa questão também não está correta, porque esse complemento, quando ele é feito, ele vem de uma convenção ou do acordo coletivo. Quando esse empregado sai do seu trabalho, ele fica afastado por auxílio doença ou por auxílio acidente, ele irá receber o valor pago pelo INSS. A empresa não tem que realizar complementação, a não ser que esteja previsto na convenção ou no acordo coletivo, que quando desse afastamento, ele terá o direito a receber o complemento, porque o afastamento, o pagamento pelo INSS é sempre menor do que o salário que efetivamente ele recebe. Mas aqui não está falando nada de convenção do acordo coletivo, portanto, não é o nosso gabarito, a letra C também. A letra D, que é o que sobrou, portanto, o nosso gabarito, letra D, de gozar férias de 30 dias após o período de 12 meses de vigência do contrato. Está lá no artigo
133 da CLT. Fechou? Artigo 133, no inciso 4 da nossa CLT. Portanto, pessoal, o nosso gabarito aqui, a nossa letra D. Opa, acho que eu cometi uma falha aqui, mas vamos voltar aqui. Nosso gabarito, letra D. Daí, gabarito bonitinho para vocês. Bacana? Vamos continuar aqui. Fechar esse programinha aqui. Aí. Questão de número 13, FGV. 13º exame de ordem de 2014. Mais uma questão. Maria, empregada de uma panificadora, adotou uma criança com idade de alfabetização. Quando da adoção, obteve a informação de que faria jus à licença maternidade. Daí decorrente. Em conversa com seu empregador, Maria foi informada que não desfrutava do mencionado benefício. Na dúvida, a empregada requereu a licença maternidade junto ao INSS. Veja bem, pessoal, nós temos aí um capítulo específico da CLT que fala sobre a mulher, o tratamento da mulher. A mulher tem um tratamento diferenciado, previsto lá no capítulo da mulher na CLT, artigo 392. E esse capítulo e esses artigos traz algumas proteções. E, recentemente, foi alterado o 392. Por quê? Antigamente, nós tínhamos uma fração, ou seja, se a mulher adotasse uma criança até 1 ano, ela tinha 120 dias, acima de 1 ano, ela tinha 80 dias, então ia diminuindo. Quanto maior a criança, menos dias de licença maternidade ela teria. Só que essa regrinha foi mudada, agora não importa o tamanho dessa criança, a idade dessa criança, desculpe. Não importa a idade dessa criança. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Se for criança, ela vai ter, a mãe, né, verdade, que adotou, vai ter aí a licença maternidade como qualquer outra mulher que ganhou o neném, normalmente, tá? Professor, mas até quando, até que data é essa criança? A criança para o Estatuto da Adolescente, da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos, né? Isso, a partir daí já é adolescente. Então, vamos utilizar aí o ECA, né? A ideia da criança, a idade da criança como ECA, com o ECA. Então, ela vai ter direito, sim, a criança, a licença maternidade, porque ela adotou uma criança. Vamos lá agora, as alternativas. Nós temos aí a letra A duração da licença maternidade de Maria tem variação de acordo com a idade da criança. Esse aqui é um procedimento antigo, antes da alteração do artigo 392A da CLT. Foi alterado, então agora ela tem licença, direito à licença. Maria não tem direito à licença maternidade, pois se trata de adoção e a legislação não prevê essa hipótese. Gente, o filho adotado, ele tem os mesmos direitos que um filho biológico. Não tem mais diferença, não tem diferença, na verdade, entre filho biológico e filho adotado. Por que a legislação iria fazer essa diferença? Então, a letra A e nem a letra B nos interessa. Maria tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, independentemente da idade da criança adotada. É exatamente o que trata o 392. Como? Eu sei que eu não vou marcar C, embora eu visualize que ela é a mais correta, vou colocar um pontinho aqui e vou para D. Vou ver o que me diz a D. Maria tem direito a 2 semanas de licença maternidade, correspondente ao período de adaptação necessária na adoção. Essas 2 semanas aqui é quando ocorre o aborto espontâneo, né? Não está falando do aborto espontâneo aqui, nós estamos falando de adoção. Então, portanto, essa regrinha também não nos pertence. Portanto, gabarito, letra C, artigo 392, letra A. Bacana? Mais uma questão, questão de número 14. FGV 2014, 13º exame de ordem. Vem comigo. Uma empresa, em consenso com seus empregados e com a chancela do sindicato,
realiza um acordo coletivo com prazo de vigência indeterminado. Essa regrinha pode? Contrato por tempo indeterminado? Não. Você precisa ler a partir do 614, que vai tratar sobre a convenção e o acordo coletivo, convenção coletiva e o acordo coletivo, e nós vamos ver que o prazo máximo é de 2 anos. Não posso, 2 anos, não posso ter um contrato por tempo indeterminado, uma convenção por tempo indeterminado. Não, não posso. A convenção, o acordo coletivo tem validade máxima de 2 anos. E ele está dizendo aqui que firmaram as empresas, sindicatos de empregados, empregadores, elaboraram uma convenção coletiva por prazo indeterminado. Não é essa regrinha que traz para a gente a CLT. Então, vamos lá para as alternativas que ele quer que realmente nós analisamos. O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar a 2 anos, prazo máximo de vigência do Instituto. Vamos segurar essa A, nos interessa. Vamos para B. O acordo é integralmente válido? É válido, pessoal? Não. 614, parágrafo 3º. Artigo 14, 614, parágrafo 3º da CLT. Então, 2 anos o prazo. Então, esse acordo é inválido e não válido. Letra C. Será válido o acordo desde que a superintendência regional, eu tenho, lembra das fontes formais e heterônomas e as fontes formais autônomas? Fontes formais heterônomas, aquela que tem a participação do Estado. Aqui a participação da Secretaria da Delegacia do Trabalho, a Superintendência do Trabalho, é intervenção do Estado. Precisa o Estado intervir na convenção, no acordo coletivo? Não. O acordo e a convenção coletiva são fontes formais autônomas, sem a interferência, sem a participação do Estado. Aqui ele está dizendo que houve a participação da superintendência no acordo, por isso que é válido? Também não, está errado. Letra D. O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar 4 anos? Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, sobrou para a gente aí, gabarito, letra A, 614, parágrafo 3º da CLT. Mais uma questão? Vamos lá? Tá tranquilo, né? Questão de número 15. Faltou aqui a prova, mas vamos que vamos. Questão de número 15. Marlene trabalhou em uma residência como cozinheira de 5 de maio de 2013, trouxe uma data importante aqui, a 6 de junho de 2014. Então, trabalhou aí um pouco mais de um ano. Assinale a opção que contempla o direito inerente à categoria profissional de Marlene no período indicado, podendo ser exigido o seu cumprimento de imediato. O que ele está querendo saber aqui? Sobre a emenda constitucional 72, a emenda constitucional 72 de 2013, que alterou o artigo 7º da CF, parágrafo único, porque ele está dizendo aqui que ela trabalha em uma residência como cozinheira. Então, eu marquei aqui as datas, porque a questão poderia ser sobre as datas, então já deixei grifado aqui as datas, mas eu descubro que então ele quer saber agora quais são os direitos de imediato. Eu tenho conhecimento da emenda constitucional 72 de 2013, e também o artigo 7, parágrafo único, que foi alterado, que fala sobre o doméstico, igualando os direitos do doméstico. Nesse viés, pessoal, dos benefícios, alguns direitos desse doméstico, ainda está por ser regulamentado, ainda irá ser regulamentado. Dessa forma, alguns ainda estão pendentes lá no Congresso. E quais são eles? Ele tem direito de imediato ao adicional noturno? Não, o adicional noturno ainda está em discussão. Ele tem direito ao FGTS, que é opcional, agora é obrigatório. Como que o empregador vai recolher esse fundo de garantia? Ainda está
pendente de negociação aí, de aprovação no Congresso. Seguro-desemprego, da mesma forma. O que ele tem de imediato, dentro dessas alternativas, é a hora extra. Fácil essa questãozinha, hein? Vamos lá? Gabarito letra B. Mais uma questão? Vem comigo. Questão de número 16. Vamos lá, vamos ver o que essa questão de número 16 nos interessa. Vem para a leitura comigo. Rogéria, balconista, na empresa Bolsas e Acessórios Divinos Limitada, candidatou-se a uma chapa para a direção de cargo, direção do Sindicato dos Comerciários do seu município, sendo eleita posteriormente. Contudo, o sindicato não comunicou o registro da candidatura, eleição e posse da empregada ao empregador, durante o mandato de Rogéria. O empregador a dispensou sem justa causa e com o cumprimento do aviso prévio. Rogéria, então, enviou e-mail para o empregador, dando ciência dos fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, a empresa não aceitou as suas razões e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho. O que ele quer saber da gente aqui? Tudo sobre, você tem que saber tudo sobre a estabilidade do dirigente sindical, súmula 369 do TST. Eu preciso saber dessa súmula. E aí, vai trazer a regrinha, nós já fizemos uma questão dessa, só para você relembrar, que mesmo que o empregador, que o sindicato, não informe a empresa sobre a candidatura e a eleição desse empregado no prazo de 24 horas, mesmo assim tem direito ao direito à estabilidade. Vamos para nossas alternativas aqui da nossa questão de número 16. Número 16. Sobre o caso narrado, de acordo com a jurisprudência, olha o que ele quer saber, de acordo com a jurisprudência, ou seja, ele quer saber algo sobre súmulas e OJs, fica ligado. Rogéria tem garantia do emprego, já que a comunicação, apesar de fora do prazo legal, foi feita na vigência do contrato. Isso me parece acertado, me parece. Vamos ver a letra B. O sindicato não observou o prazo legal para a comunicação, motivo pelo qual a dispensa não pode ser considerada ilícita, nem discriminatória, prevalecendo a ruptura. Não, pode avisar fora do prazo. Ele quer o entendimento do TST, né? Súmula 369, item 1. Então, pode ser comunicado posteriormente. A jurisprudência é omissa, razão pela qual faculta o empregador aceitar ou não. Não é omissa. Eu tenho a súmula 391. É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a responsabilidade do empregador é objetiva. Não, a comunicação tem que ser feita. Se for feita dentro do período do contrato, do lapso temporal do contrato de trabalho, tem direito à estabilidade. Então, sobrou para a gente aqui a nossa letra A, gabarito, letra A, súmula 361, item 369, item 1. Mais uma? Questão de número 17. Mais uma questão. Vamos lá. Luiz Henrique é professor de Direito Constitucional e durante o período letivo precisará se afastar por 2 meses para submeter a uma delicada cirurgia de emergência. Em razão disso, a faculdade contratou um professor substituto por este período, valendo-se de uma empresa de contrato temporário, Lei 6.019 de 74. Posso contratar nessa questão aqui, substituir esse professor por um contrato temporário, nos termos da Lei 6.019 de 74? Pode, porque a Lei 6.019 de 74 diz que eu posso utilizar de um serviço temporário para substituição de pessoal ou quando eu tenho um acréscimo no trabalho, como, por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, Carnaval, enfim, toda aquela festança toda. As empresas, os comércios, acabam contratando pessoas extras para desenvolver atividade. Mas essa contratação é temporária, é por um período apenas, que pode ser antigamente 3 meses, agora com a nova portaria, pode ser até de 9 meses o prazo desse contrato.
Então, neste caso aqui, posso contratar, sim, esse professor. Diante da situação apresentada, considerando a jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Caso admitisse a validade dessa contratação, o professor contratado a título temporário não teria assegurado direito ao mesmo valor da hora-aula do professor afastado. Gente, eu posso contratar temporário, mas é o mesmo valor que eu tenho que pagar para esse temporário em razão àquele que está afastado. Deve sim ser o mesmo valor. Letra B. A contratação é válida, pois, por exceção, o contrato temporário pode ser usado para substituição de pessoal relacionado à atividade fim. Opa, nos interessa saber. Vamos para C? A contratação somente seria válida se o professor afastado concordasse com ela, de forma expressa, sob pena de ser maléfica a alteração contratual. Nada a ver com aquilo que nós já estudamos, né? A contratação somente será válida com a concordância do empregado e o jus variandi. E a responsabilidade que tem o empregador, e o risco que tem o empregador. Então, o empregador tem realmente esse poder de fazer essa contratação. É inválido? Não. Está dizendo aqui, ó, inválida a contratação, pois a faculdade não poderia terceirizar sua atividade fim, como é o caso da educação. Pode, no caso de substituição de pessoal. Ele não está contratando uma empresa que fornece professor para ficar lá ad eterno, não. É uma substituição de pessoal por tempo certo, por prazo, por um período determinado. Então, sobrou para a gente aí o nosso gabarito, letra B. A contratação é válida. Mais uma questão de número 18. Vamos para a questãozinha de número 18, mas nós vamos fazer essa questão depois, no nosso próximo bloco. Vai lá, resolva aí as próximas 5 questões e vem comigo para a gente realmente avançar aí nessa questão do nosso curso de resolução de questões. Forte abraço, te aguardo aí no nosso próximo bloco.